Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda neste canal. Faz algum tempo que eu não tenho postado nenhum vídeo por conta de serviços profissionais e também por um acidente que eu tive em um dos meus vídeos que eu editei. Quando fui tentar postar no YouTube, eu acabei perdendo o vídeo e tentei por essas 2 semanas tentar recuperar esse vídeo, mas não conseguia. Até baixei um aplicativo de recuperação de vídeos, achei um monte de vídeos que eu perdi há 10 anos, mas esse vídeo de 2 semanas atrás eu não consegui recuperar. E vou tentar fazer aqui esse vídeo de novo, né? O tema que eu vou usar hoje é Mateus 24, que também tem a ver com Lucas 21 e Marcos 13, onde fala a respeito dos finais dos tempos. Eu espero que ele fique tão bom quanto ficou o outro, que o outro estava muito bom, mas infelizmente eu acabei, nessa negócio de editar vídeos, acabei perdendo e excluindo vídeos sem querer. Muito bem, né? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Fala a respeito da saída de Jesus do templo, aonde os seus discípulos e também outras pessoas que estavam lá mostraram a Cristo a grandeza, a maravilhosidade belíssima que era o templo. E Jesus então respondeu: em verdade vos digo que desse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os seus discípulos se aproximaram deles e quiseram saber sobre os final, sobre as coisas sobre o sinal que ele vai apresentar, que acontecerão sobre os finais do tempo, sobre o templo e sobre o final dos tempos. Mas Jesus responde apenas sobre o final dos tempos, né? E vamos lá. Mateus 24 começa assim. E outra coisa, eu quero citar aqui que essa passagem de Mateus 24, muitas pessoas confundem. Acham que Mateus 24 fala a respeito do arrebatamento. Eu acredito que não fale nada sobre arrebatamento. Aqui ele está falando sobre o final dos tempos, né? Aqui não há sobre arrebatamento. E vamos lá. Mateus 24, versículo 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, onde os romanos, os soldados romanos, comandados por Tito, invadiram Jerusalém, fizeram muitas coisas perversas lá, destruíram muita coisa, né? Maltrataram demais os judeus e as judias, né? E por fim eles derrubaram o templo, e o templo lá de Jerusalém, ele era revertido por ouro, né, em todas as suas pedras. Então, para que eles pudessem pegar o ouro, eles tiveram que queimar o templo inteiro, e derrubou pedra sobre pedra mesmo, e eles rasparam todas as pedras para poder pegar o ouro que estavam no templo. E isso essa profecia foi realmente concretizada no ano 70 depois de Cristo. Lembrando, só um parênteses, que quando eu falo soldados romanos, na verdade, naquela época, o Império Romano ainda prevalecia sobre aquela região do Oriente Médio. Só que nem todos os soldados que invadiram Jerusalém eram romanos. Na verdade, acho que nenhum era romano. Porque, na verdade, o que acontecia? O Tito, como o Império cresceu muito, muitas pessoas acabavam comprando o título de romano e servindo ao imperador. Então, os soldados romanos mesmo, aqueles digamos, de originais, eles guardavam o imperador. Eles ficavam em Roma. Os que atuavam fora de Roma eram pessoas que compravam o título ou se aliavam ao império. Então, a maioria, talvez 100% dos soldados que invadiram Jerusalém, na verdade, eram muçulmanos, que então, pelo ódio que tinha do seu irmão menor, né, fizeram toda essa maldade aí. Mas continuando.
E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lembrando que aqui ele fala: muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. O Cristo é esperado pelos judeus, porque sabemos que Jesus é o Cristo. Mas os judeus não aceitaram o Cristo, não concordaram que Jesus é o Messias. Então muitos virão no nome do Cristo, que é o Messias, porque Cristo, como eu falei há um tempo atrás, não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido, Messias, o rei que vai livrar Israel do seu tormento. Então muitos virão dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos. Muito bem, isso é uma das provas que fala que, para mim, a grande tribulação será, muito provavelmente, com certeza, para os judeus. Por conta daquela profecia também na Daniel, que fala que as 70 semanas de Daniel estão separadas para o seu povo, né, o povo de Daniel, e para a sua santa cidade, a santa cidade de Daniel. E Daniel pertencia à tribo de Judá, que era referente ao povo judeu. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Lembrando que nação contra nação é país, um país contra um outro país. E reino contra reino é dentro do mesmo país haverá divisões. Ou seja, aqueles que votaram no Partido Azul contra aqueles que votaram no Partido Vermelho. E haverá aquelas, né, reino contra reino. Essa guerra aí, que já está acontecendo. Mas ainda não é o fim. Porquanto, 24, versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, essa passagem de princípio de dores é o seguinte: quando a mulher engravida, é um período para que aconteça a gestação, né? O nascimento da criança. Quanto mais próximo a criança há de nascer, maior é a dor que a mulher vai sentir, que é a chamada dores de parto. Então, quanto maior for a dor, mais próximo está para acontecer. Ou seja, essa passagem que fala, mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou seja, nação contra nação, reino contra reino, guerras, né, rumores de guerras e outras coisas, são princípios. Está acontecendo aquela dorzinha ainda da gestação, do parto da grávida, da mulher grávida. Então, é nítido que quando essas dores forem aumentando, aí virá o fim. E, para mim, esse grande fim que ele fala é que, na verdade, esse princípio de dores é o que talvez até nós vivemos hoje já. Mas a Bíblia deixa claro que a vinda do Senhor Jesus, eu creio que o arrebatamento, ele vai acontecer bem antes dessa grande tribulação. Muitos acham que vai acontecer o arrebatamento hoje, vamos supor, e amanhã começa os 7 anos, que é a última semana de Daniel. Eu creio que não será assim. Eu acho que o arrebatamento vai acontecer, vai passar uma tribulação na terra, mas não é a grande tribulação. E aí vai ser ajeitado tudo, vai ser tudo controlado. Quando tudo estiver controlado, aí pelo império, que o mundo vai voltar a ter paz de novo. E aí é o que fala. Quando disserem que haverá paz e segurança, de repente haverá uma repentina destruição. Continuando aqui. Nesse tempo, muitos serão escandalizados.
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Deixa eu ir aqui em Lucas 21, essa passagem aqui que fala o seguinte, ó. Mas antes de todas essas coisas, Lucas 21, 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Ou seja, aqui ele está falando nítido de um acontecimento em Israel. Aí ele pergunta, onde tem sinagogas? Em Israel. Então, essa guerra, essas coisas acontecerá em Israel. Talvez aqui, quando ele fala aqui em Mateus 24, que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. As pessoas vão trair, aquelas pessoas que seguem a Jesus, que vão se converter na grande tribulação, serão traídas pelo próprio povo. Muitos falarão, o pai vai trair o irmão vai trair a irmã, a esposa vai trair o marido, vai dizer, ele segue a Cristo, prendam ele. E por isso que aqui logo fala, logo em seguida assim, e surgirão, Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, os falsos profetas vão dizer, o anticristo, ele é o Messias, e vão enganar muitos, e muitos acreditarão, e as pessoas que não acreditam no anticristo vão dizer, ele não crê em ti, vamos prendê-lo, vamos denunciá-lo, vamos falar onde eles estão escondidos. Muito bem. E aqui falam que eu acho interessante, que eu sempre achei que esse versículo aqui se referia ainda quando a igreja estivesse na terra. Não, aqui fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, na grande tribulação, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vão esfriar. Muitos serão entregues à maldade, acabarão aceitando o terror. Muitos voltarão a usar o famoso versículo que diz olho por olho e dente por dente, por não acreditar mais no amor. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar a sua vida, ou seja, não morrer. Será salvo por conta da vinda de Cristo. Quando, pois, vides que a abominação, aí começa. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ou seja, no templo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ou seja, essa passagem não fala somente sobre o anticristo estar no templo, mas fala sobre o seu exército estar rodeando Jerusalém. Vamos ver aqui, eu acho que em Lucas 21, deixa eu ver. Olha só. Olha aquela passagem que eu falei do irmão trair a irmã, o pai trair a esposa, olha só. Porque eu vos darei, Lucas 21, 13, e vos acontecerá isso para testemunho, propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Jesus falando, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então, o amor de muitos esfriará. As pessoas vão entregar aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação, às sinagogas, aos presidentes, aos reis. Por quê? E de todos sereis odiados por causa do meu nome. O mundo odiarão aquelas pessoas que se converterem a Cristo. Por quê? Porque o mundo estará cego pelo anticristo. O anticristo fará milagres falsos, que muitos serão, nossa, esse cara é um... Por quê? Porque a igreja é arrebatada, vai haver muita confusão. Vai chegar o dia que vai resolver tudo isso. E as pessoas vão crer nesse anticristo, que ele é o grande
supremo, né? Senhor caiu, né? Ele é o grande supremo, o grande Deus, o grande homem que colocou a paz no mundo. E muitos serão enganados. Mas os judeus vão abrir as escamas dos seus olhos. E eles vão entender, não, esse não é o nosso Messias. Esse não é o nosso Messias. Lembrando que nessa época estará as duas testemunhas, que eu acredito que seja Moisés e Elias, né? E também os 144 mil judeus escolhidos, 12 mil de cada tribo, que vão pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é o mesmo evangelho que Cristo pregava e é o mesmo evangelho que João Batista pregava, que é o reino de Cristo para os judeus, porque essa foi a promessa para os judeus, que eles habitarão, que eles herdarão a terra, que eles herdarão sobre o mundo todo, e vai acontecer no milênio. Muito bem. Agora vamos lá. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas, olha só, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saberei então que é chegada a sua desolação. Lá em Mateus 24 fala: quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lucas 21, voltando para nós entendermos essa passagem. Então, mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Acredito aqui então, lendo essa passagem, que ele está falando sobre o lugar santo. Talvez não seja realmente dentro do templo que vai acontecer essa desolação. Talvez o lugar santo que ele está falando é em Jerusalém, quando os exércitos estiverem cercados de Jerusalém. Mas eu vou estudar isso melhor, com mais calma depois, para lhe passar. Mas acredito que, como ele fala em exército cercado, está chegando a desolação. E aqui fala que quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, fuja para os montes, não desça a tirar sua capa, etc. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ai das grávidas. Vamos lá em Marcos 13. Vamos lá. Deixa eu só, aqui Marcos 13, falar aqui a respeito que eu falei da traição. Olha só. Marcos 13, 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou será salvo a vida. Não é a salvação espiritual. Porque esses que não aceitaram Cristo, que morrerem, também serão salvos. Lá em Apocalipse fala que é aqueles multidão que foram mortos na grande tribulação. Ora, vamos lá. Ora, quando vos vides a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam, está em Jerusalém. E deixa eu ver aqui. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naquele dia haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação. Existe uma lei. Os judeus eles seguem a lei, não seguem a graça. Existe uma diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino. Como eu falei, o evangelho do reino ele é dado para os judeus, porque são judeus que têm essa promessa. Desculpa. São os judeus que têm essa promessa. O evangelho da graça, ele é dado a toda pessoa que recebeu o nome de Jesus, porque ele foi todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas a lei, os judeus hoje seguem a lei.
Então, por causa disso, existem leis, por exemplo, em Israel, que eles guardam o sábado. E ao guardar o sábado, existem leis que no sábado eles não podem fazer. Por exemplo, eu acho que é não andar mais do que 3 quilômetros. Então, se essa perseguição acontecer no sábado, vai ser difícil eles fugir. Porque eles não podem andar, eles guardam tanto a lei que eles não podem ultrapassar esse limite de 3 quilômetros. Se não me engano, é 3 quilômetros. Eu vou ver com calma. E aí das galas que aumentarem, porque é difícil, né? Fugir estando nessa situação, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui o tempo. São 20 minutos, eu tenho apenas mais 2 minutos. Queridos, seria isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero só dizer que essa passagem, eu acho que tanto Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, ele não fala sobre arrebatamento, ele fala sobre a grande tribulação, as aflições, os princípios das dores, e que isso é para os judeus. Eu creio que vai acontecer o arrebatamento, a retirada da igreja, aqueles que creem em Cristo. Não estou falando que igreja, as pessoas que vão à igreja, aqueles que creem em Jesus. A igreja é a pessoa que crê em Cristo, que serve a Cristo, que busca Cristo. Então, ao tirar essas pessoas da terra, vai acontecer um reboliço no mundo. Imagina, de repente milhões de pessoas desaparecem. A casa do vizinho é minha, o carro do vizinho é meu, né? As pessoas que não forem, os pais forem ficar sozinhas, né? Poderão ser muito maltratadas. Aí vai chegar alguém que vai resolver os problemas, vai fazer a famosa aliança, a besta, né? Que é o Império Romano que vai aparecer, vai fazer uma aliança no mundo todo. Não creio que no mundo todo, mas grande parte, mas será desfeita essa aliança. Que Deus abençoe você, sua família, e tenha uma semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém.